Um homem promete vingança. Ele promete ataques em série. E cumpre. Acompanhe comigo a reportagem. João é o primo que as duas irmãs não queriam por perto. Qual foi o motivo, amigo? Se arrepende? O que passou pela sua cabeça? É a sua chance de falar agora. Tem alguma coisa a dizer para seus parentes? Eliana e Tarciana eram também melhores amigas. Estavam sempre juntas, até receberem a visita indesejada nesta casa em Francisco Morato, na Grande São Paulo. O marido de uma das vítimas está chegando aqui na delegacia. Meus sentimentos pelo acontecido. Vocês estavam juntos há poucos meses. 8 meses que ele estava junto. Eu não queria ver o que eu vi agora. É muito ruim, muito triste, pô. A fuga do primo assassino mobilizou a polícia, que precisou fazer um cerco depois da denúncia de que João havia escapado do local do crime, pulando telhados das casas vizinhas. Está chegando mais uma viatura da polícia aqui ao local, que já está preservado, tem uma fita de isolamento. O que se sabe é que o primo das vítimas passava aqui a pé no finalzinho da madrugada, quando percebeu que as duas primas já estavam acordadas aqui na casa. O que motivou a briga ainda é um mistério. Afinal de contas, o crime teve apenas 2 testemunhas, 2 crianças, uma de 7 e outra de 9 anos de idade. As 2 crianças, filhas de uma das vítimas, a mais nova, de 7 anos, quando percebeu o tamanho da confusão, saiu por aqui correndo e foi até a casa de um tio para alertar sobre a briga, sem saber ao certo a dimensão da tragédia. Quando chegava aqui na frente da casa, na companhia do tio, disse apenas que a mãe tinha conseguido sair da casa e tinha corrido naquela direção. Eles então caminharam aqui para saber se a mulher estava de fato aqui atrás. Foi quando perceberam que logo depois dessa van, a mulher estava caída. Foi nesse ponto em que uma das vítimas foi socorrida. A outra também chegou a ser levada para o hospital, mas nem conseguiu sair da casa. Foi atacada dentro da própria residência e ali mesmo ficou até a chegada do socorro. Assustados, os vizinhos acordaram com os gritos de desespero das vítimas e das 2 filhas de Tarciana. Era 5 horas da manhã, hora que a gente acordou no desespero dela. A gente acordou com os gritos dela. Você ouviu os gritos? Os gritos dela e os gritos do homem que fez tudo. O companheiro de Tarciana não estava em casa, mas ao chegar ouviu o desabafo da enteada. A garota que testemunhou a mãe e a tia serem atacadas. O companheiro de Tarciana acredita que João invadiu a casa sem ser percebido. Que eu tinha pedido para ele não ir lá e ele disse que não ia mais. Porque a última vez que eu cheguei lá, ele estava lá, eu pus ele para fora. Eu disse: você não é bem-vindo na minha casa. E ele, com certeza, ele passou pelo portão, ele estourou o portão, que o portão de madeira estava arrebentado, a parte da tranca. Então ele entrou pelo portão. As viaturas se aproximam agora aqui da delegacia. A informação que a gente recebeu é que o preso está em um dos carros da polícia. Ele acabou se ferindo nessa fuga. Precisou de atendimento médico. A gente percebe, inclusive, que ele tem um ferimento no pescoço. Passou pelo atendimento médico e agora vai ser apresentado à autoridade policial. Os policiais começam, então, a revelar em detalhes como tudo aconteceu dentro
daquela casa. Um crime com 2 testemunhas, 2 crianças. Ainda não se sabe exatamente o motivo desse ataque, das facadas desferidas nas vítimas. Os policiais fizeram um cerco, ele tentou escapar, uma fuga cinematográfica pulando de telhado em telhado. Os policiais que fizeram um trabalho brilhante para conseguir capturar. Qual foi o motivo, amigo? Se arrepende? O que passou pela sua cabeça? É a sua chance de falar agora. Se arrependeu, pelo menos? Está arrependido? Tem alguma coisa a dizer para os seus parentes? 2 crianças vindo... Desculpa pro pai delas. Pro pai, pediu desculpas pro pai das 2 primas. No caso, o tio dele. É conduzido agora pelos policiais militares, vai ser ouvido pela polícia, prestar o depoimento formal. O boletim de ocorrência começa a ser formalizado nesse momento e os policiais vão entender melhor essa história. O que está por trás desse ataque tão violento que mobilizou toda a polícia nesta manhã. Já foi autuado no passado por estupro, cumpriu pena de quase 10 anos, saiu da cadeia em 2017. João ainda feriu uma 3ª mulher que foi abordada durante a tentativa de fuga. Essa vítima, felizmente, está fora de perigo. Agora, ele vai responder por 2 homicídios e uma tentativa de assassinato. Ele, sabedor que essa moça que estava na rua seria amiga das suas primas, ele também, enfurecido, foi lá e esfaqueou essa 3ª vítima, sem que a mesma esboçasse qualquer reação, sem que a mesma falasse qualquer coisa. Olha, o sargento vai apresentar à autoridade policial a faca usada no crime. Dá para perceber que não é uma faca qualquer, é uma faca potente. Não se sabe se ele já chegou na casa das 2 primas com essa faca ou se pegou a faca na cozinha. Mas a principal suspeita, por enquanto, é que ele já tenha ido até o local com essa faca, disposto a atacar. Possivelmente queria dinheiro, as primas não tinham ou não quiseram entregar e aí ele começou a série de ataques. No hospital onde a morte das irmãs foi confirmada, parentes delas e do assassino preferiram o silêncio. O companheiro de Tarciana lamentou não estar em casa no momento do crime. Ele viajou a trabalho para outra cidade, deixando Tarciana com as filhas e a irmã. Você imagina que essas 2 crianças presenciaram cenas inimagináveis. Horrível, 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 com certeza, porque a Letícia, o meu amigo estava falando, que falou, eu gostaria que isso fosse um sonho, não fosse realidade. Uma das crianças disse isso. A Letícia falou isso. O que ela disse? Eu gostaria que isso fosse um sonho, não fosse realidade, o que aconteceu com minha mãe e minha tia. Para uma criança dizer isso é de partir o coração. Você não imagina como eu tô.